Olá, galerinha. O nosso estudo de hoje é para a prova de vocês sobre os povos africanos. Esses povos africanos são divididos em quatro: o Império de Gana, o Império Mali, que esse Império Mali vai ser posteriormente dominar o Império Gana, a gente vai ver isso bem direitinho mais para frente, os povos Yorubás, que seria o Império Yorubá, e os povos Bantus. Todos esses últimos dois, tanto os Bantus quanto os Yorubás, são povos que vão vir para o Brasil. A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Mas antes de começar, a gente tem que entender o seguinte: a África é dividida geograficamente em dois momentos: a África do Norte e a África subsaariana. A África do Norte era a África que ficava mais perto do deserto do Saara, e a África subsaariana era conhecida como uma região do Sahel. Mas vamos por parte, porque senão a cabeça de vocês endoida. Vamos primeiro para o Império Gana. O Império Gana ele existiu entre os anos de 1830 a.C. até os anos de 1230 depois de Cristo. E esse império era um império bem conhecido como o Império do Ouro. Era um império que, óbvio, no continente africano, e ele ficava também localizado na área subsaariana. Essa região, que era uma região bem ourífera, vamos dizer assim, Gana era o nome, por exemplo, do chefe, do grande líder daquele território. Gana chegou, para a gente ter só uma ideia, chegou a ter mais ou menos 200 milhões de habitantes. É muita gente num local onde a África, né, uma dificuldade grande, né, de se aglutinar pessoas, assim como no Brasil também os indígenas tinham uma dificuldade grande de se organizar. Hoje em dia nós temos dificuldade para se organizar. Então nós temos aqui uma divisão que inclusive é bem interessante. Nós percebemos várias jazidas de ouro, várias explorações de ouro que existiam em Gana, e o principal comércio de Gana, óbvio, não poderia ser diferente, né? O principal comércio era o ouro. Então, se na prova de vocês abordar aí qual era o principal comércio, atividade econômica de Gana, a Gana era ouro. Por isso que Gana era conhecido como a Costa do Ouro, né? Por causa das suas grandes quantidades de pedras preciosas e de ouro também. Uma coisa interessante que existia em Gana era que Gana tinha um comércio muito grande com as outras regiões, né? Eles utilizavam os camelos, por exemplo, como meio de transporte para poder levar esses ouros para outras localidades. Mas assim como o ouro, também o sal. O sal era algo extremamente importante. Inclusive, por isso também o nome Sahel. Era eficiente no sistema de cobrança, nessas rotas que eram criadas dentro de Gana. E vale lembrar que Gana tinha uma coisa também interessante. A religião de Gana, para quem não sabe, ela era bem misturada, era bem popular. E eles não aceitavam o islamismo. Diferentemente do próximo Império Mali, que vai começar a conversão para o islamismo na África, o Império de Gana ele não aceita o islamismo. O declínio de Gana se deu principalmente pela dificuldade de conseguir organizar politicamente e internamente o seu território. Até então começar a se perder força e se fragmentar. E também na região estava surgindo um novo império, o Império Mali. Um império muito mais forte, um império que começou então a conseguir montar um grande exército para conquistar Gana. E é o que eu... Após conquistar Gana, o Império Mali se tornou um dos grandes impérios da região, chegando a dominar quase toda a região subsaariana e também o Sahel. E o Império Mali ele durou entre o ano de 1230 a 1600, mas teve o seu auge mesmo na época de 1350. Esse auge se deu principalmente pela produção de ouro. Então, como eles já tinham uma certa produção de ouro, uma certa conquista, né, de minas de ouro, também passaram a conquistar as minas de ouro de Gana. Então, todo aquele ouro pertencente à Gana passou a fazer parte do Mali e passou, então, a ampliar cada vez mais a exploração do ouro. E esse ouro passou a ser comercializado em várias outras rotas, além das rotas que já existiam em Gana. Ele incorporou o ouro de Gana e passou, então, a ter mais rotas. E com isso acabou trazendo o islamismo como religião. E esse islamismo, que passou a ser mais predominante do que antes em Gana, se misturou a muitos ritos de feitiçaria, rituais populares que já existia na época em Mali e em Gana. Ou seja, houve uma mistura dessas duas religiões, uma mistura desses rituais. Mali teve um governo semidemocrático, onde o Mansa ora exercia a democracia, ora era autoritário. A decadência do Império Mali, no final do século XIV, aconteceu por disputas políticas internas. Chamamos de Yorubá
um conjunto de povos distintos unidos por uma semelhança linguística e cultural. Os povos iorubás viveram na região subsaariana, região conhecida também como Sahel. Eles se localizavam principalmente aonde hoje é o território da Nigéria, e eles viveram entre os anos de 1400 a 1835. Esses povos viviam principalmente ao redor do rio Níger, que, através desse rio Níger, foi onde eles vão se espalhar por toda a África, e se tornando um dos maiores grupos linguísticos da África, compostos por 30 milhões de pessoas, e foram trazidos para o Brasil aos poucos, pelos portugueses, de forma exploratória. Ou seja, na verdade, esses grupos linguísticos predominantes na África foram escravizados pelos próprios negros africanos. Os negros africanos capturavam eles como escravos e muitas vezes vendiam eles para os europeus. E dessa forma a escravidão veio parar na América. Nós vamos ver que ocorre a mesma coisa com os povos bantus. Os povos bantus, que são um grupo étnico, linguístico, principalmente do sul da África, eles vão ser extremamente explorados pelos europeus. Eles vão ser trazidos também para o Brasil. E é de sua grande predominância no Brasil de povos bantus. Devido a essas práticas de escravidão, uma das coisas que aconteciam era eles se aglutinarem a outros povos de outros territórios e acabando escravizando esses povos. A prova disso, por exemplo, é o Império Monomotapa, que vai surgir a partir desse desdobramento, e assim como também o Reino Manicongo e o Império Rosi. Esses vão ser dado origem através do Reino dos Bantus.